Olá, meu nome é Dárcios Ferreira Lisboa Oliveira, sou estudante do curso de Sistemas para a Internet no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, IFTM. Curso primeiro período e trabalho atualmente na empresa Atacadão. Estamos aqui para mais uma videoaula para falar sobre a evolução dos processadores. Começamos com um breve histórico, A história dos PCs é formada basicamente pela evolução de seus componentes, que a cada dia se mostram mais rápidos, menores e mais baratos. Porém, isso não tirou a importância primordial dos processadores dentro de uma máquina. Nessa galeria, nós vamos ver a evolução dos principais pequenos chips para computadores, de 1971 até 1981, e estaremos dividindo por períodos. Começaremos pelo período de 1971 até 1981. Em 1971, a Intel lançou o seu primeiro processador, o Intel 4004. Era usado apenas em calculadoras e tinha capacidade de processamento de apenas 8 bits, mas mostrou na prática a ideia usada até hoje nos processadores, a capacidade de reunir todos os componentes necessários num único chip. Apenas 4 anos mais tarde, o mundo conheceu o primeiro computador pessoal. A empresa MITS lançou o Altair 8800 em 1975, com o processador 8080 da Intel, que apresenta velocidade de processamento de 2 MHz. O baixo preço da máquina, cerca de $400, a transformou num sucesso comercial para usuários domésticos. Esse sucesso atraiu vários programadores universitários. O caso mais famoso ocorreu com Paul Allen e Bill Gates, que criaram uma versão do BASIC, linguagem de programação, para o Altair 8800. E no mesmo ano resolveram abrir sua própria empresa de softwares, Microsoft, que na época Microsoft hoje. Um exemplo do primeiro computador pessoal, Usando o processador o 8088 da Intel, lançado em 1978, com uma versão mais barata do modelo 8086, ambos de 16 bits, o IBM PC Personal Computer, como na foto anterior, foi um sucesso absoluto, vendendo 5 vezes mais do que o planejado pela empresa em seu ano de lançamento. Um dos pontos mais interessantes do IBM PC estava sua arquitetura. Ao contrário da Apple, que não permitia que outras empresas criassem máquinas compatíveis com as suas, a IBM permitiu esse tipo de concorrência, o que foi fundamental para a popularização do PC. Então a Apple já tinha uma característica já nessa época, já no princípio, de ter um computador que não permite que outras empresas criassem nada que fosse compatível com o computador deles. Já a IBM não, a IBM abriu, outras empresas podiam criar programas que fosse compatível. Inclusive a Microsoft teve uma parceria importante com a IBM, onde outras empresas de software também tiveram, o que fez com que o PC fosse mais popular, popularizasse mais rápido. Agora um pouquinho da história da Apple. A Apple foi fundada em 1976, tendo como sócios Steve Jobs, que continua ativo até os dias de hoje, no caso infelizmente faleceu, e o Steve Wozniak, que hoje assumiu a presidência da Apple. Tudo começou com o Apple I, que foi desenvolvido por Steve Wozniak nas horas vagas. Embora fosse um projeto bastante avançado para a época, ele foi recusado pela Atari e pela HP, que não enxergavam um futuro para os computadores pessoais. Mesmo assim, a dupla resolveu levar a ideia adiante, produzindo com recursos próprios. O Apple I não foi lá um grande sucesso de vendas. Vendeu um pouco mais de 200 unidades a $666, pouco mais de $5.000 em valores corrigidos cada uma. Mesmo assim, os lucros sustentaram a Apple durante o primeiro ano, abrindo caminho para o lançamento de versões mais poderosas, que comprou um acabado fazendo um negócio, pois hoje em dia a Apple One chega a valer cerca de $50.
Então quem comprou acabou fazendo um bom negócio, pois em dia de hoje um Apple One em bom estado chega a valer US$ 50.000. Então realmente ninguém esperava que um computador antigo fosse um dia ter um valor, né? Hoje em dia existe gente que procura e inclusive ele tem um valor até considerável. Esse início da Apple era vendido como uma placa, né? Então o Apple I era uma placa vendida pelada, né, dentro de uma caixa de papelão, sem nenhum tipo de gabinete. Por isso era comum que os Apple I fossem instalados dentro de caixas de madeira feita artesanalmente. O Apple I era baseado no processador 6502, um clone do Motorola 6800, que era fabricado pela MOS Technology. Ele era um processador de 8 bits que operava apenas 1 MHz. Em termos de poder de processamento, o 6502 perdia para o 8080, mas isso era compensado pelos espaços 8 KB de memória suficientes para carregar um interpretador BASIC, que ocupava 4 KB, deixando os outros 4 KB livres para escrever e rodar programas. Uma das vantagens é que o Apple I podia ser ligado diretamente a uma TV, dispensando a compra de um terminal de vídeo. Ele possuía também um conector para unidade de fita. O controlador era vendido separadamente, por $75, e um conector proprietário reservado para extensões futuras. Aqui um exemplo do Apple I, como ele vendia numa caixa de papelão, né, aí montado sobre uma base de madeira. Bem simples para a época, né, com um pequeno teclado e a placa tudo à mostra, mas já demonstrava ser bastante eficiente quanto à sua capacidade de processamento. Naquelas épocas, as fitas cassete eram o meio mais usado para guardar dados e programas. Os disquetes existiam, mas eram muito caros. Os grandes problemas das fitas cassete eram a lentidão e a baixa confiabilidade. No Apple I, os programas eram lidos a meros 1500 bits por segundo. Em outros computadores, o acesso era ainda mais lento, com de 250 a 300 bits. Era preciso ajustar cuidadosamente o volume no aparelho de som antes de carregar a fita. E conforme a fita se desgastava, era preciso tentar cada vez mais vezes antes de conseguir uma leitura sem erros. O Apple I foi logo aperfeiçoando, dando lugar ao Apple II, lançado em 1977. Esse sim fez sucesso. Apesar do preço salgado para a época, cerca de $1.298, que equivalem a quase $10.000 em valores corrigidos, o Apple II vinha com apenas 4 KB de memória, mas incluía mais de 12 KB de memória ROM, que armazenava um sistema interpretador BASIC e o software Bootstrap, lido no início do boot. Isso foi uma grande evolução, pois você ligava e já podia começar a programar ou a carregar programas. No Apple I, era preciso primeiro carregar a fita com o BASIC para depois começar a fazer qualquer coisa. O BASIC era a linguagem mais popular da época e serviu como base para diversas linguagens modernas, pois tem uma sintaxe simples se comparando com o C, ou o Assembly, utilizando comandos derivados de palavras do inglês. Esse é um exemplo do programa em BASIC simples, que pede 2 números e escreve o produto da multiplicação dos dois. 10. Print, multiplicando. 20. Print, digite o primeiro número. 3. Input A. 40. Print, digite o segundo número. 50. Input B. 60. Lect A vezes B. 70. Print, resposta. Então, o programa era bastante simples. Não existia uma linguagem muito complicada. E qualquer um que entendesse um pouco poderia programar, né, facilitando muito a escrita. Então, um programa BASIC era mais ou menos assim que funcionava. Este pequeno programa precisaria de 121 bytes de memória para rodar. O espaço depois dos comandos são ignorados, por isso não contam. Ao desenvolver programas mais complexos, você esbarrava rapidamente na barreira de memória disponível, principalmente se usasse um ZX80, que tinha apenas 1 KB.
o que obrigava os programadores a otimizarem o código ao máximo. Aplicativos comerciais e o próprio interpretador BASIC eram escritos diretamente em linguagem de máquina, utilizando diretamente as instruções do processador e endereços de memória, de forma a extrair o máximo do equipamento, ocupando menos espaço de memória. Voltando ao Apple II, a memória RAM podia ser expandida até 52 KB, pois o processador Motorola 6502 era capaz de endereçar apenas 64 KB de memória e 12 KB já correspondia à ROM embutida. Um dos macetes naquela época era uma placa de expansão fabricada pela recém-formada Microsoft, que permitia desabilitar a ROM e usar 64 KB completos de memória. Além dos jogos, um dos programas mais populares para o Apple II foi o Visual Calc, ancestral dos programas de planilhas atuais. Então a Apple foi a primeira a desenvolver um sistema de planilhas, que mais tarde Microsoft pegou a ideia e criou o Excel, que tornou-se a planilha mais famosa no mercado. O Apple II já era bem mais parecido com um computador atual. Vinha num gabinete plástico e tinha um teclado incorporado. A versão básica era ligada na TV e usava o famigerado computador de fita cassete, ligado a um aparelho de som para carregar programas. Gastando um pouco mais, era possível adquirir separadamente uma unidade de disquete. O Apple II era um computador um pouco mais bonito, mais fácil, mais agradável aos olhos, em relação ao Apple I. A linha Apple II se tornou tão popular que sobreviveu até o início dos anos 90, quase uma década depois do lançamento do Macintosh. O último lançamento foi o Apple IIc Plus, que utiliza um processador de 4 MHz, ainda de 8 bits, e vinha com um drive de disquete 3,5, já similar aos drives atuais. Nos anos seguintes, além de continuar aperfeiçoando a linha Apple II, a Apple começou a investir pesadamente no desenvolvimento de um computador com interface gráfica e mouse. A inspiração surgiu numa visita de Steve Jobs ao laboratório da Xerox, onde computadores com interface gráfica eram desenvolvidos desde a década de 70, embora sem sucesso comercial, devido ao custo proibitivo para a época. Voltando à Apple, o próximo grande passo foi o lançamento do Lisa, em 1983. Em sua configuração original, o Lisa vinha equipado com um processador Motorola 68000 de 5 MHz e 1 MB de memória RAM. 2 drives de disquete de 5 1/4 de alta densidade, eram usados discos de 871 KB, HD de 5 MB e um monitor de 12 polegadas, com resolução de 720 por 360. Era uma configuração muito melhor do que os PCs da época, sem falar que o Lisa já usava uma interface gráfica bastante elaborada e contava com uma suíte de aplicativos de escritório, a LaOffice. O problema era o preço, $10.000 da época, suficiente para comprar 5 PCs. Então, aí um bom exemplo do primeiro computador da Apple com mouse, e interface gráfica. Já pegando as ideias, da Xerox, que, como todos sabem, a Apple pirateou, mas sem pagar patente, todo o sistema da Apple, da Xerox. Porém, a Apple conseguiu fazer isso ser um sucesso comercial, coisa que a Xerox não conseguiu. Embora não houvesse nada melhor no mercado, o Lisa acabou não atingindo o sucesso esperado. No total foram produzidas cerca de 100.000 unidades em 2 anos, porém a maior parte deles foram vendidas com grandes descontos, muitas vezes abaixo do preço de custo, com um lote de 5.000 unidades vendido para a Sun em 1987, depois que o Lisa já havia sido descontinuado. Como a Apple investiu aproximadamente $150 milhões no desenvolvimento do Lisa, a conta acabou ficando no vermelho. Apesar disso, o desenvolvimento do Lisa serviu de base para o Macintosh, um computador mais simples, lançado em 1984. Ao contrário do Lisa,